como o médico pode se manter seguro, calmo e resoluto, né? Enfim, controle emocional, inteligência emocional, isso é fundamental para médicos que trabalham em situações de urgência e de emergência. Então, como é que a gente consegue fazer um atendimento crítico onde você precisa ser rápido, efetivo, você precisa ter resolutividade e em pouco tempo, né? Porque, gente, a medicina ela vai muito além do conhecimento técnico. Então você tem que ter conhecimento técnico e você tem que ter um controle emocional importante, né? Uma frieza, um popular sangue frio, né? Como é que a gente faz isso? Então, assim, um treinamento, né? Algumas dicas que eu quero passar, que eu acho que podem ser bastante úteis para você que está começando a carreira, né? Como é que você pode ajudar a desenvolver sua inteligência emocional para isso, né? Então, treinamento prático, praticar em situações controladas, tá? Então, simulação avançada, certo? Você fazer esse treinamento simulado, né? Cursos com simulação, se sua faculdade tem um laboratório de simulação avançada, onde você controla, simula um ambiente de atuação, né? Então, uma simulação ela deve envolver não só a situação clínica, mas também o contexto emocional. Então, em simulação avançada, e eu trabalho com isso, ensinando, a gente tem a chance de fazer várias situações dessas críticas, inclusive com pessoas simulando, por exemplo, um familiar angustiado, né? Situações de atendimento emergencial, como por exemplo, simulando um atendimento como se fosse uma equipe do SAMU, por exemplo, né? Então você fazer treinamentos seriados, tá? Em ambiente controlado, você treina não só o raciocínio clínico em pouco tempo, mas também a sua resposta emocional frente a uma situação adversa, a pessoas que estão sendo hostis, questionando, angustiadas, desesperadas, porque isso acontece, gente, isso acontece demais. Quem trabalha em urgência e emergência, seja, por exemplo, no atendimento extra-hospitalar, como o SAMU, como nos PS, como nas emergências, né? Então a gente está lidando com isso diariamente. O médico ele tem que ser capaz de saber gerenciar um ambiente. Ele precisa controlar não só a si mesmo, mas ele precisa muitas vezes controlar os outros, não só a equipe assistencial, mas também os populares, pessoas que estão ali e que não têm absolutamente nenhuma obrigação de saber lidar com essa situação. Então faz parte das nossas habilidades saber gerenciar isso. Então, treinar em treinamento simulado, certo? É muito importante, tá? Prática, treinamento prático. Eu já estou formado, eu não tenho isso. Como é que eu vou fazer isso? Então, minha sugestão, trabalhar, né, em ambiente em que você tem outros colegas, pessoas em quem você confia, para você dividir responsabilidade e em locais em que você vai ter acesso, em que você vai encontrar esse tipo de situação. Então, geralmente, urgências de referência. Então, todo médico tem que ter uma mão, tem que ter um tempo de trabalho em emergência, porque só assim ele vai conseguir ver com repetição, né? E aí ele vai lapidando, né? O tato, o manejo, tá certo? E aí ajuda muito você ter outros colegas e de preferência você ter colegas mais experientes, né? Por isso que a residência médica é fundamental, né? Porque você vai ter a opção, a oportunidade de fazer um treinamento, né? Com supervisão, né? Então isso é muito importante. Mas a residência médica é fundamental para isso, tá certo? Mas assim, não é o foco principal aqui desse vídeo específico. Mas então assim, considerando uma possibilidade de que você não tenha feito residência, né? Como a maioria dos médicos ainda no país, ou boa parte deles, grande parte deles ainda não tem acesso. Então procurar trabalhar nos seus primeiros anos de carreira em locais em que você tem uma pessoa que você possa confiar, uma pessoa mais experiente e que você trabalhe junto. Então cole naquelas pessoas que você olha assim, que você confia, em que você admira, em que você vê que trabalha bem, né? Cole nelas, trabalhe com elas, observe-as, tá certo? E esteja sujeito a
atender. Você tem que ter N de pacientes, você tem que ter mão, você tem que ter casos e casos e casos e ver casos e ver casos e ver casos, certo? Então a quantidade de atendimentos ela é muito importante, ela vai precisar de um tempo, tá? Então prática, praticar em ambiente simulado, né? E nos plantões dentro dessa possibilidade de estar com outras pessoas, né? E onde você pode ir vendo, atendendo e vendo. Né? Outra possibilidade importante são algumas técnicas mentais, tá? Alguns gatilhos que podem te ajudar, certo? A se preparar para uma situação dessa. Então, por exemplo, sempre que você estiver iniciando um atendimento crítico, tá? Bote na sua mente o quê? As experiências positivas que você teve nesse aspecto. Então, lembre todos os casos que você conseguiu agir positivamente, certo? Então, isso vai te dando confiança, tá? Então, lembre-se, você já conseguiu resolver, já consegui resolver isso, eu me lembro daquela situação que eu consegui tirar aquele paciente. Então, isso tem que estar sempre na sua cabeça, tá? É o teu backup, tá certo? De cara, você já vai pensar assim, vamos lá de novo, né? É mais uma situação dessa. E, muitas vezes, existem algumas... você pode fazer alguns movimentos, certo? Que vão te ajudar, além da lembrança, certo? Que vão preparar você mentalmente para aquela situação crítica. Então, assim, eu sempre digo para os meus alunos, paciente crítico, gente, você vai entrar com protocolo ABC de atendimento, né? Atendimento de paciente grave, né? Então, você vai começar lembra todas as situações que você, ou aquela situação chave, assim, que você, mandei muito bem. Lembra disso e respira fundo. E vamos, certo? O hábito de respirar fundo, por exemplo, ele pode servir para você como teu preparo. Tu tá preparando o teu corpo ali naqueles poucos segundos. Pronto, ativei o modo paciente crítico, vamos em cima, certo? E existem outras maneiras. Por exemplo, tem pessoas que pensam numa música, pensam um trecho de uma música que te motiva, né? Então, isso é um poder enorme, gente, assim, de autoajuda, sabe? De autoconfiança. É muito importante. Então, assim, isso é uma sugestão, música. Outra, você pode usar seus dedos e bater em você mesmo, né? Aqui embaixo na perna, né? Você está em pé e você começa 1, 2, 3, 4, 5 toques na perna e você, enquanto você respira fundo e você diz assim, vou atuar agora, o paciente está grave, modo grave aqui de atendimento, pá. E aí você vira uma chave dentro de você, tá? Tem muitas situações bem interessantes nesse sentido também. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, alguns jogadores, o Messi, por exemplo, né? Cracaço, né? Muitas vezes ele ia iniciar uma partida, ele tinha meio que uma cerimônia dessa, que não era muito agradável, ele meio que vomitava, né? Algumas vezes antes de alguns jogos, mas era meio que um ritual para ele, né? Não estou dizendo para todo mundo fazer isso, né? Pessoalmente eu não acho das melhores formas, mas para ele funcionava, né? E existem situações desse tipo em que às vezes a pessoa olha para ela mesma e de alguma forma ela faz essa chave virar, tá? Então, um modo de atendimento para paciente grave, e aí você consegue, né? Eu gosto muito de respirar fundo, então eu respiro fundo 1, 2 vezes, pronto. Já montei ali na minha cabeça o setup de atendimento para paciente crítico. Então, o que eu vou fazer? Né? Então, você entra com aquele estado mental, com aquela agilidade, tu prepara teu corpo, tua mente e vai. Né? Então, assim, são algumas dicas, tá certo? Que eu acho que podem ajudar, tá bom?